Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar sobre os perigos das compras compulsivas. E eu tenho uma convidada muito especial, Camila Dutra. Seja bem-vinda! Ai, que bom estar aqui de novo! Delícia! Felicidade, muito bom. Se apresente, Camila, se apresente, já conte seu arroba, onde que as pessoas podem te encontrar, onde que elas podem te seguir. Conta pra gente quem é Camila Dutra e como te encontrar. Eu sou Camila Dutra, carioca, psicóloga do Rio de Janeiro, trabalho com sexualidade e agora também sou psicóloga financeira, acabei de me formar nessa nova modalidade. E nas redes sociais você me encontra no Instagram, no @CamilaBDutra. Lá a gente vai falar sempre de sexualidade e dinheiro, que é o mote da onde eu gosto de falar e por onde eu tenho levado meu trabalho, né? Camila, você é uma mulher de muita coragem, né? Muita coragem. E você tem uma trajetória incrível. Você impactou o coração, acho que de todo mundo da formação em psicologia financeira ali, contando da sua história. E é sobre isso. Hoje nós vamos contar a sua história. E eu vou te deixar livre para você começar a contar a sua história pra gente aqui e encantar todo mundo que segue esse podcast, que vai assistir esse podcast, igualzinho você encantou a gente enquanto ali, alunas, colegas ali. Como que foi sua história com as compras compulsivas? Muito interessante isso, né, que você me convidou para estar aqui hoje para contar isso, porque a gente deu uma aula. Na verdade, a gente estava falando de compras compulsivas, era uma das últimas aulas da formação, né? E aí eu estava dando muitos exemplos pessoais, porque eu já transitei nesse lugar. Então, eu venho de uma família de devedores mesmo, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança, e muito cedo. Eu acho que com uns 10 anos de idade, logo depois da separação dos meus pais, eu já soube que eu ia ter que me virar sozinha, né? Que eu ia ter que Essa era a minha frase. Você vai ter que se sustentar, você vai ter que... E eu sempre fui uma menina muito estudiosa, o estudo foi o único caminho que eu tinha, e a minha mãe conseguiu manter a gente na escola, né, e tal. E eu fui por esse caminho. Só que quando eu comecei a lidar com o dinheiro, ter o meu dinheiro, né? Eu comecei a ter coisas que eu não tinha numa infância muito escassa que eu tinha. Então eu gostava de andar bonita, eu gastava meu dinheiro com roupa, né? Aí depois eu comprei meu primeiro carro, eu sempre falo isso, tenho muito orgulho disso, que com 24 anos eu já era formada, servidora pública, e eu comprei meu primeiro carro zero. Eu sempre falo com muito orgulho, né, disso. Só que depois de um tempo, eu não sei muito bem precisar, acho que olhando aqui agora, essa coisa de comprar e de gastar tudo começou a virar um problema, porque no início eu ganhava bem para uma menina solteira e tal, né, e tal. Só que em algum momento eu comecei a história do endividamento, e aí foi aí que essa coisa começou a aparecer. Eu já era psicóloga, eu fazia psicanálise na época, né, tinha terapia, tinha um processo de autoconhecimento, e o sinal vermelho apareceu para mim quando eu comecei a me endividar. Então, eu comprava as coisas, e aí, a partir de um momento, eu nunca fui a pessoa que deveu o cartão de crédito, né? Mas aí eu pagava o cartão de crédito, entrava no vermelho, aí depois de um tempo no cheque especial, eu comecei a fazer um empréstimo para cobrir o vermelho, aí daqui a um tempo, de novo, quando eu estava terminando o empréstimo, eu fazia outro, sabe? E aí aquilo começou a virar um problema. Eu perdi aqui. Você ainda era estudante de psicologia ou você já tinha formado? Depois que eu me formei. Eu me formei com 22 anos. Com 23 eu já era servidora pública. Só que no último ano, aos 21 eu já trabalhava. Então, aos 23 eu tinha 2 empregos, né? Uma como psicóloga e um outro emprego secular que eu tinha. E aí eu comecei a ganhar dinheiro para uma menina nova que tinha 2 salários, 2 empregos. E aí foi quando eu comecei a usar o meu dinheiro. Eu usava para ter as coisas que eu não tinha quando eu era criança. Então, comprei carro, comprei roupa e tal. Isso começou a ser um prazer. Depois de um tempo, quando eu já estava casada, o endividamento não começou antes do casamento, não, foi depois. Quando eu já estava casada, eu comecei essa história de gastar muito e aí me enrolar e não sei o quê, até que isso virou um problema. Até que eu ficava muito ansiosa
E eu tinha uma compulsão por sapatos, eu já tive mais de 300 pares de sapato, não tinha onde enfiar mais sapato, mas eu me lembro que eu ficava ansiosa com qualquer coisa e eu ia comprar sapato. Né? Eu saía de casa e falava assim, não, eu preciso de uma sandália rosa. Aí eu ia, voltava com 2 pares de sapato, nenhum daqueles era rosa. E aí, foi nesse momento que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Né? Só que aí depois quando você começa a olhar a história das compras compulsivas para trás, né? E eu fui tentando sozinha, né? E aí eu achava que eu ganhava pouco, aí eu fiz um outro concurso, passei a ganhar o dobro. Falei, agora eu não vou mais me endividar. Meses depois eu já estava endividada de novo no mesmo processo de compra, gasta demais e aí depois você vai para esse lugar. E aí, Lu, foi o que eu contei lá, teve um momento que eu não conseguia sair sozinha. Eu sempre fui a moça das planilhas, eu sempre soube onde meu dinheiro saía, né? Eu sabia onde eu estava devendo, onde eu estava gastando. Então, a minha planilha até hoje tem o que eu gasto com saúde, o que eu gasto com roupa, a minha planilha já era assim lá atrás. E mesmo assim, eu continuava gastando, não conseguia parar. Então, por isso que quando eu comecei a estudar psicologia financeira, isso fez muito sentido, porque enquanto a gente não olha para as emoções, e olha que eu já era psicóloga, e olha que eu já fazia processo terapêutico, mas eu não conseguia associar, eu sabia que era uma ansiedade, né, eu comprava para tapar um buraco, mas olhar para esse sentimento de uma maneira diferente, eu só consegui fazer muito tempo depois. E aí, o meu caminho naquela época, eu não conhecia psicologia financeira até então, foi num grupo de 12 passos. Então, eu cheguei num momento que eu falei, não, tá fora de controle. Só perguntando aqui, e me ajuda aqui, que eu vou ouvindo e vou... isso você sozinha, não era um processo terapêutico, era você num processo de sofrimento, mas gerava sofrimento. Quando eu via eu perder o controle do dinheiro, eu olhava para aquilo e falava assim, Camila, você não ganha mal, né? E você não precisa dessas coisas que você está comprando. Tinha a sensação de ressaca pós-compra, porque eu comprava um negócio que eu não precisava mais, gastava um dinheiro que eu não tinha. Eu tinha aquela sensação de vergonha, falhei de novo, é uma sensação assim ruim, e começou a me gerar muito sofrimento, além do endividamento, né, porque aí eu já tinha um consignado, um outro empréstimo não sei aonde, porque aí começou a virar uma bola de neve. Quando você começa a gastar muito, começou a virar uma bola de neve. E aí, nesse momento, tem alguma coisa errada comigo, tá me gerando muito sofrimento. E eu tentei muitas vezes sozinha. Eu sempre, quando eu fazia um empréstimo para pagar aquilo, pronto, agora eu tô no azul, vamos começar do zero daqui para frente. Daqui a pouco eu tava enrolada de novo. Então, essa relação da compra com as emoções, eu não conseguia fazer essa relação lá atrás, mesmo fazendo terapia. Sim. Mesmo fazendo terapia, mesmo o dinheiro não era um tema, não é um tema. Eu, pelo menos, 20 anos atrás, eu não falava de dinheiro na terapia. Não. Então, porque assim, você fala de momentos de compra e de salvamento. É como se você também te afundasse e te salvasse ao mesmo tempo. Isso tudo sozinha. Sim, sempre sozinha, até porque... lembra que eu falei que eu era uma menininha lá atrás, que eu falei que você vai ter que se virar sozinha? Então, isso sempre foi o meu jeito de funcionar. Eu nunca, eu me enrolava, eu arrumava um jeito de me salvar, e aí agora eu vou conseguir, aí eu me enrolava de novo, e aí eu sempre nesse processo, né, e assim que eu funcionava. Mas teve um momento que você percebe, eu percebi que eu perdi o controle. Não, Camila, você não está conseguindo. Tudo isso que te falaram, todas essas técnicas que te contaram para você de como é que a coisa vai funcionar, de como é que funciona para sair das dívidas. As planilhas e tal. Eu não conseguia fazer. Você sempre foi boa de planilha, né? Sim, eu trocava uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Então, tipo assim, eu tava no cheque especial, né? Eu entendia, né? Eu tava no cheque especial, então eu te fazia um empréstimo, como eu era servidora pública, eu fazia um empréstimo consignado, que tem um juro baixinho, sabe? Eu fazia esses movimentos assim, agora vai dar certo. Só que daqui a pouco eu estava endividada de novo. E aí isso foi virando uma bola de neve. Eu já estava casada, eu escondia isso do meu marido, eu escondia as sacolas do meu marido, só que o armário de sapato não parava de crescer, né? Tava lá, aquilo ali era uma coisa gritante. Era o meu sintoma lá, me olhando. Eu tinha um armário gigante para colocar sapato. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui parar num grupo de 12 passos. Eu falei, pronto, agora eu sou uma adicta. Eu me senti uma adicta, sabe?
que eu precisava de ajuda naquela época. E foi o caminho que eu encontrei. E lá, a gente tem uma etapa, não sei se quem entende o que é um grupo de 12 passos, que é um grupo de ajuda mútua, quando você chega nesse lugar, tem um dos passos, que é o passo 4, que você faz um inventário moral, um inventário da sua vida. E aí, as pessoas que me ensinaram a fazer o inventário, eu botava assim, o problema, tinha assim, a pessoa, a causa, as consequências e o que você precisava fazer. Sei lá, tinha umas tabelas lá pra você fazer. Aí eu falei assim, a pessoa... E aí eu comecei a olhar para isso. Quando eu colocava o problema e o meu sofrimento, eu comecei a olhar para onde isso vinha, de onde isso vinha. E aí eu fui fazer um contato ali. Então, assim, eu era filha de pais separados, de uma família que tinha um histórico de endividamento também, de não saber lidar muito bem com dinheiro. E aí tem a história que a gente falou no nosso outro podcast, quem não viu, assiste aí também, tem um outro podcast que a gente falou que criança não é moeda... carteirinha carimbada aqui já. Que criança não é moeda de troca e tal, né, por conta dessas questões da separação, do meu sofrimento todo. E aí eu comecei a perceber que isso começou quando eu era pequena, quando meu pai foi embora, e depois quando eu virei adolescente, assim, pré-adolescente, que os meus pais já não conseguiam mais conversar, e que aí eu virei a pessoa que ia cobrar pensão, né? Eu contei isso da outra vez que eu vim aqui. E aquele sentimento de que eu não era... Que meu pai foi embora e que eu não era boa o bastante. E aí eu ia pegar a pensão, ele me dava um cheque. E esse cheque vinha sem fundo muitas vezes, ou ele mandava botar pra frente. E cada cheque sem fundo eu achava que o meu valor era menor, né? E aí esse sentimento de desvalor... E de que eu não era boa o bastante, ele começou a tomar conta da minha vida. Então, assim, eu sempre fui boa aluna, fiz 2 concursos públicos, eu passei em 2º lugar nos 2 concursos públicos que eu fiz, né? Eu precisava sempre ser muito, só que aquilo era muito sofrido. E aí me dava uma solidão, um vazio. E a compra, comida, são ótimas companhias. Né? Naquele momento que você está comprando, você fica muito poderosa. Você bota uma roupa bonita, você se olha e tal. Você esquece, sabe assim? Você fica meio anestesiado da questão. E aí eu comecei a usar isso com muita frequência, né? E tem uma questão das compras compulsivas que a gente vive numa sociedade capitalista. Todos os blogueiros, né, que você olhar no Instagram, eles vendem coisas, os influenciadores digitais, eles vendem coisas. Então, você é o que você compra, o que você usa. Então, hoje em dia, o consumismo não é uma questão pode ser considerado uma questão de saúde pública, porque é aceito socialmente comprar. Não é feio. A gente brinca que, né, tem muita piada de que você entra com a bolsinha escondida no carro, o marido não vê. Sacolinha escondida. Sacolinha escondida. Mas então, isso que você está falando é muito importante. As questões relacionadas ao dinheiro e à saúde mental, elas são muito negligenciadas. É como se isso não tivesse um problema, ou você vai resolver. Você falou você se sentiu uma adicta, né? Uhum. O usuário de um dependente de álcool ali, ele é visto, ele é acolhido, talvez o de droga também, mas a pessoa nas compras compulsivas, não, é como se fosse uma questão de decisão. É futilidade. É porque você não sabe lidar com dinheiro. Então, essa parte emocional, ela é extremamente negligenciada. Por isso que é encantador e assustador ouvir sua história. Tipo assim, nossa, como que você te adotou, como que você cuidou de você. E tá aqui hoje, né, que nós vamos chegar nessa história, tá aqui hoje. Quando eu fui acolhida, quando eu fui captada para o Heranças Financeiras, né, e aí eu já tinha uma história, né, de ter olhado para essa minha história, que foi através do grupo de 12 Passos, né, eu estava falando há pouco, né, então, antes de chegar, né, no Heranças, eu fiz esse grupo, que é um grupo igual a um grupo de AA, né, um grupo que tem, quem conhece, grupo de 12 passos de dependentes químicos, dependentes de álcool e droga, era o mesmo formato, só que era para dores emocionais, né, e aí tem os devedores anônimos também, que você, né, compradores compulsivos anônimos, tem vários grupos desses, onde são pessoas que sofrem disso, que perderam o controle sobre isso, e elas vão ali, assim, como sua última alternativa, na época eu via como minha última alternativa, assim, tipo,
Como assim? Eu sabia de planilha, eu entendia de como é que eu fazia dívida e como é que saía da dívida. Eu fazia terapia e mesmo assim eu não conseguia parar de comprar. E isso me gerava muito sofrimento. Aí quando eu fui para aquele grupo e quando eu comecei a entender que o meu processo de comprar tinha a ver com um buraco que eu tinha dentro de mim, que era um vazio que eu não conseguia preencher, e que isso tinha a ver com a minha história, que começou lá atrás, quando meu pai foi embora, que eu não me senti boa o bastante, que eu precisava sempre ser muito, eu sempre precisava ser a primeira aluna, tirar a melhor nota. Eu comecei a cobrar isso de mim de uma maneira muito grande, e isso ia me gerando muita solidão e muito vazio. E toda vez que eu não dava conta, e quem dá conta de tudo? Ninguém dá conta de tudo, a compra vinha para me aplacar. E quando você começa a olhar para a sua história e vai, faz e volta, você começa a entender de por que você sente aquilo, qual é o gatilho, o que está acontecendo com você que faz você querer comprar. E aí quando eu fui olhar para esse grupo de 12 passos e tal, eu precisei fazer muito contato da minha história com meu pai, com a minha mãe, né, de quando eu era pequena, e eu fui fazer esse inventário de entender quais emoções que isso me geravam, aonde que essa dor estava e por que eu era uma compulsiva, e também ter mecanismos, ter pessoas que entendiam, que viviam a mesma coisa que eu e que não me julgavam, porque eu tinha a coisa da compulsão por compra, era sempre por roupa, sapato, uma coisa assim, que aí se eu conto isso pra alguém, a pessoa vai achar que é futilidade, que não é um problema de verdade, né? Então você tem a parte da vergonha também, de você assumir que você perdeu o controle. Então isso tudo levou um tempo para que eu pudesse entender mesmo o que estava acontecendo comigo. E aí eu tinha uma madrinha, que era uma pessoa também que vinha de um processo de adicção. Na época a minha primeira madrinha não era de compras compulsivas, ela era uma adicta de cocaína mesmo, uma pessoa que tinha saído do processo de cocaína, mas que ela me ajudava muito também, porque ela não me julgava quando eu tinha uma fissura de comprar, ou quando eu tinha uma recaída que eu comprava uma sandália nova. Né? Ela nunca me julgou por isso. Essa coisa do não julgamento é uma coisa que existe no grupo de passos. Ninguém dá conselho, ninguém nada. E eu fui nesse processo. E eu comecei a conseguir cada empréstimo consignado que eu acabava de pagar, que eu não fazia outro. Eu comecei o processo, acho que em 2015, se não me engano, 14 ou 15. E eu consegui, a partir de final de 16, 17, eu já comecei a terminar as minhas dívidas. Desde 2017, eu nunca mais entrei no cheque especial. Nunca mais tive um empréstimo, né? Então, isso, você vai ganhando uma musculatura, assim. E aí, depois de um tempo que eu não devia mais e que eu consegui identificar os meus gatilhos da compra compulsiva, de como aquilo podia fazer, eu fiquei estagnada. E aí, quando eu conheci você e o seu discurso, né, do heranças, de olhar das heranças financeiras... Só pra gente entender que... Claro. Nisso você ficou quanto tempo, Ká? Olha, eu comecei o grupo de assim, eu fazia terapia, sei lá, desde sempre. Acho que eu comecei um processo terapêutico desde 2011, assim, mais ou menos. Eu já nunca mais fiquei sem terapia. Tirando alguns poucos períodos de intervalo. E aí eu comecei o processo de passos, acho que é 2014, se não me engano. E aí eu fui os primeiros 10 meses, aí quando em 2015 eu já estava no processo, já estava começando, mas eu ainda tinha muitas recaídas. Na aula que eu dei para vocês, que eu li um dos depoimentos que eu dei no grupo de 12 passos, eu contava isso, né? Acho que tinha sido 2016. Então eu contava a minha história. E em 2016 foi um momento muito difícil para mim, porque eu já estava no processo, mas as recaídas eram muito... Recaídas que a gente chama, que é o termo que a gente usava lá. Usa assim, grupo de passos. E aí eu precisei, que foi um momento muito difícil, pedir pro meu marido começar a olhar as minhas contas, porque eu não estava dando conta de sozinha. Eu precisava de ter alguém que olhasse lá, fiscalizasse. E isso para mim foi muito difícil. Porque você lembra da história que eu falei que eu tinha que fazer tudo sozinha desde pequena? Como é que você pede pra alguém olhar a sua conta? Né? E dizer pra você, não, ó, tipo, controlar a sua conta. Eu pedi pra ele fazer isso. Não é uma regra do grupo e tal, mas na época eu senti essa necessidade. Acho que foi o momento mais difícil do meu processo de recuperação inteiro.
Foi esse, quando eu pedi isso, e tipo assim, eu já tinha cortado os cartões de crédito há muito tempo, né? Eu já não tava mais ali. Cortado mesmo? Cortado com a tesoura, tipo um ritual, sabe? Sim, viu o ritual. E mesmo depois do endividamento, eu voltei a ter cartão de crédito, acho que, sei lá, em 2019, 20. Eu fiquei muito tempo sem cartão de crédito ainda, porque eu ainda tinha... Aí eu usava só o débito e tal, eu tinha medo disso. Você sabe que eu falo muito isso, o quanto é importante proteger seu dinheiro de você. Sim. Sabe? E não é o comprador compulsivo, o devedor, não, a gente precisa aprender a proteger o dinheiro da gente. Eu não preciso e nem posso sair por aí com meu cartão de crédito, vou ali dar uma voltinha aqui na Savassi. Eu posso proteger meu dinheiro de mim, isso não tem problema nenhum. E aí foi assim que eu fui fazendo. Só que aí depois de um tempo, 2018, eu comecei a virar a chave, né? Eu sempre trabalhei em recursos humanos, sempre fui executiva dessa área, mesmo tendo me formado em 1997, a gente fala baixo assim, né? Eu me formei em 97, mas eu fiquei mais de 20 anos trabalhando em recursos humanos e tal. Quando foi 2018, 2019, eu comecei a fazer a virada de chave para o processo clínico também. Aí comecei a fazer várias formações de família, né, a minha primeira formação foi em terapia sistêmica breve e tal, e eu comecei a olhar para essa transgeracionalidade de uma maneira diferente. Apesar de eu ter feito isso no processo de 12 passos, e eu nessa transição para a clínica, para a psicologia clínica, eu falei assim, mas como é que a gente que é terapeuta não consegue ajudar as pessoas desse jeito? Né? Eu sempre brinco com você que eu gosto de temas tabu, eu trabalho com sexualidade e dinheiro e eu estudo luto, né? Então eu falo de morte, sexo e dinheiro, eu adoro esses temas, que são temas que são tabu na nossa sociedade, mas são temas que todo mundo vai passar um dia. Sim. Né? Todo mundo compra, tem que ter dinheiro para viver. A única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer, que as pessoas vão partir, né? E tem a questão da sexualidade que inaugura a vida adulta, né? Dessa maneira. Eu sempre gostei desses assuntos. E aí eu comecei, como que a gente não tem ferramenta? Como que eu não falo de dinheiro e não falo de sexualidade no meu consultório? Como que eu fazia terapia e a terapia não me ajudou a sair desse lugar? Eu precisei de outros recursos para ir para esse lugar. E aí, quando eu conheci você, quando você de heranças, mas a palavra heranças fez um clique na minha cabeça, né? Tipo assim, eu já estava olhando para isso, né? Porque o grupo de 12 passos faz você olhar para isso. Tem um passo que você faz reparação com as pessoas, né? De alguma maneira e tal. Eu já estava olhando, já tinha olhado para minha transgeracionalidade, já tinha entendido que o meu problema com dinheiro vinha lá do meu pai, da minha mãe e tal. Mas eu fiquei assim, como é que eu vou fazer isso como profissional? Como é que eu ajudo as pessoas a sair desse lugar? Como é que eu faço esses desbloqueios na vida das pessoas? Que para mim foi muito difícil. E eu estava em terapia muito tempo, né? Então eu me apaixonei por heranças por isso, porque era uma maneira de olhar para as minhas emoções e a minha relação com o dinheiro e desconstruir as minhas crenças, os mitos todos que eu tinha e tal. E aí quando a gente foi para esse caminho da formação da psicologia financeira, né, que eu acho que é uma estrada que a gente está começando a pavimentar agora, né? Você aí na frente das obras, mas como é que a gente olha para isso no processo terapêutico? Porque como é que eu trato o comprador compulsivo no processo terapêutico? Quais são os mecanismos, né? Como é que funciona a cabeça de um comprador compulsivo? Quais são as dores dele? Quais são os gatilhos? Como é que eu identifico isso? Se eu não falo de dinheiro no consultório, como é que eu identifico que a pessoa está com sofrimento porque ela compra um monte de sandália? E às vezes a minha terapeuta não sabia disso, ou sabia muito pouco. Ou não tem espaço para isso no processo terapêutico, né? De falar disso. Ou não tem espaço para isso. Camila, e aí que incrível, você passa pela compra compulsiva e se torna uma psicóloga financeira? A ideia é essa, eu vim da lá, né? Eu conheço na pele, né? Toda a dor que é você ter problemas com isso, né? E é muito... Hoje eu tenho um olhar sensível para isso também. Você consegue identificar algumas mulheres, principalmente que tem, aqui eu vejo tem homens também que são compradores compulsivos, mas a maior parte é mulher, né? 5% da população tem problemas com compras compulsivas e a grande maioria são mulheres,
né? E aí começa a comprar, sei lá, tem gente que compra pano de prato, tem gente que compra lingerie, tem gente que compra sapato. Eu tenho uma conhecida que a tia dela tem um apartamento para guardar compra Papai Noel. Tem gente que compra Papai Noel. Tem gente que compra Papai Noel. Né? Mas o mecanismo, e aí tem uma questão da acumulação, né? Mas o mecanismo da compra compulsiva, ele é um mecanismo que gera muito sofrimento e é muito solitário. Você fica muito sozinho nesse processo, né? Não tem ninguém para te ajudar com isso. E aí eu fico perguntando assim, né? Como que a gente não olha para as emoções quando a gente fala de dinheiro? Como que a gente não olha para as emoções, né? Eu estava atendendo outro dia uma pessoa que eu atendo que vem de uma família rica e que escolheu trilhar um caminho profissional muito diferente do esperado pela família, aquela família tradicional que acha que quem é bem-sucedido é advogado, médico, sabe assim? E a pessoa foi fazer uma carreira numa área muito mais alternativa. Essa pessoa tem muito conhecimento, é muito potente, mas ele teve que... Aí a sessão foi muito linda, porque ele percebeu que todas as pessoas que ele sente afeto, era a babá que ainda trabalha na casa dos pais dele há 30 anos, são os amigos dessa área alternativa, que é todo mundo duro, lá ele se sente em casa pertencente, sendo família e tal. E ele não consegue fazer dinheiro. Sabe assim, que recebe ainda uma mesada do pai. E aí, por que não consegue fazer dinheiro? Porque tem uma crença, porque tem, sabe, de que eu só consigo... As pessoas que fizeram dinheiro na minha família têm um comportamento ou trilharam um caminho que eu não acho bom ou que não me deram afeto. As pessoas que me deram afeto, por exemplo, no caso dessa pessoa que eu acompanho, eram pessoas que vieram de uma vida mais pobre. Então, se eu tenho dinheiro, em que eu quero me transformar? Isso é só um dos exemplos, né? Você deve ter muitos outros exemplos de como que essas coisas acontecem. Camila, você trouxe um dado aqui, 5% da população compras compulsivas e mulheres. Uhum. E isso é um número muito alto. Sim. Né? E eu fico pensando assim, o lugar da psicologia. Porque eu comecei a estudar psicologia financeira porque eu falava, gente, alguém tem que ajudar a pessoa que tá vivenciando essa dor. Tá doendo, tá sangrando, né? Uhum. Quem passa por isso sabe que tá sangrando. E eu fico pensando, o acordar da psicologia, até hoje, não tanto mais, no início foi mais pesado a questão da psicologia econômica. 2016, quando eu falei, eu sou psicóloga financeira, sou psicóloga do dinheiro, né? Nossa, foi super difícil até fazer pesquisa, fazer meu mestrado. E hoje ainda tem uma certa... Isso não existe, dinheiro e psicologia... E você tá trazendo aqui um relato de muita profundidade, muita emoção, muita dor, visceral. E como que aconteceu com você pequena, ali, vivenciando as dores com seu pai, né? Quem não assistiu o outro podcast da Camila, gente, foi fantástico também. E aí, eu destaco essa importância dos psicólogos olhar para o dinheiro, né? E não é só para a energia do dinheiro. Porque a gente vê muita coisa assim, né, nas redes sociais, né, de fazer conectar com o dinheiro, que a energia do dinheiro venha. Não, isso tem a ver com crenças de como é que você lida com dinheiro. E dinheiro tem outros nomes, né? Eu estava contando do meu paciente que era afeto, do meu era validação e aceitação, Sim. porque eu não me sentia boa o bastante. Quando a gente vai para a questão das mulheres, né, tem uma questão de gênero e dinheiro, né? Ser mulher e ganhar dinheiro e se relacionar com dinheiro é uma questão tabu, parece que uma coisa não combina com a outra. E aí, onde que essas mulheres viram compradoras compulsivas? E como é que é isso numa relação? Como é que é essa relação? Porque tem mulher que pode estar se livrando desse dinheiro e aí vira uma compradora compulsiva, né? Então, assim, tem tantos lugares por onde o sintoma da compra compulsiva tá passando e aquilo fala da história de cada um. Então, né, uma compradora compulsiva que tem uma história de que a mulher não pode ter dinheiro, ela gasta tudo, ela torra tudo. Ou a vida dela é tão ruim, ela se sente falida como mãe, porque o único
papel que ela entendeu era como mãe, ela tapa aquele buraco de não ter mais os filhos para cuidar, comprando coisas que ela não precisa, né? Essa pessoa que eu falei que tem uma tia, que tem um apartamento para guardar coisa que ela não precisa. A pessoa viaja para os Estados Unidos e traz o trucena, não tem onde enfiar. E aqui vale destacar que essas coisas que a gente fala, a pessoa não precisa, mas aquilo lá é de um lugar de muito afeto, porque é normal, a minha família é uma família de compulsivos, sabe? Mas é sempre assim, Camila é outro, entendeu? Meu tio é compulsivo, minha mãe não, a fulana é compulsivo, Beltrano não, minha família é assim. Nossa, um dia eu vou pegar uma caçamba e vou colocar ali na porta da casa do seu tio e vou jogar aquela lixaiada tudo fora. E eu fico do lado aqui, por que não começa a caçamba na sua casa e joga tudo isso? E talvez lá em casa eu também tenha algumas coisas. Mas só vale destacar que a gente não pode fazer isso, Camila, né? Eu não posso entrar na sua casa, seu marido, ir lá e jogar todos os seus sapatos fora, porque isso tem um lugar de segurança, de afeto, de proteção. Porque essa compra, ela não é uma compra inútil, ela tem uma função ali enquanto ela te protegeu, essa compra te protegeu ao longo de uma vida. Sim, essa coisa da segurança é muito interessante, porque quando a gente está falando de uma questão que foi infantil, e muitas vezes quando a gente olha para nossa história que começou lá pequenininho, quando a gente escutava, e quando você trata de traumas de uma maneira geral, quem trabalha com trauma sempre fala que o tratamento é a segurança. A pessoa que foi traumatizada por algum fator, ela precisa se sentir segura. Quando ela se sente segura no corpo, no espaço dela, ela vai se curando, né? Aí você falou isso. Então, assim, aquilo é um paliativo, é um substituto da minha segurança, aquilo que eu comprei. Né? Então, aquilo daquele momento, ele me acalma, ele pode me tirar, né? Me faz sair do ar, faz você viver uma vida, um parêntese na vida, se distanciar do seu sofrimento. É essa sensação que você tem quando você está comprando, né? De poder, eu vou ficar maravilhosa, vai ocupar alguns espaços. Então, tem isso, né? Então, o objeto pode ser uma segurança também. Então, tudo isso, a compra compulsiva não pode ser vista simplesmente como um comportamento que a pessoa está fazendo meio assim, né, irresponsável. Né? Não é somente uma atitude irresponsável com seu dinheiro. Você entra nesse lugar de não conseguir parar de fazer aquilo porque tem alguma coisa dentro de você que você está tentando aplacar e você tenta comprando. Tem gente que faz comendo. Né? Comendo também, a comida é ótima companhia, né? Então tem gente que faz comprando, tem gente que faz comendo. E aqui vale destacar que talvez a gente tá aqui conversando e a pessoa que tá assistindo tá assim, mas e aí, como que resolve? Né? E aí é a busca do processo terapêutico, né? Que dê conta de atender esse caso, né? Vamos colocar aqui de novo seu arroba. Já fala de novo seu arroba, Camila. Camila B. Dutra no Instagram. Camila B de Brito, que é o sobrenome do meu pai. E a importância de dar conta, de nomear o que eu tô vivendo. Entender, porque quando eu consigo nomear, igualzinho quando você fala assim, não, eu tô endividada. Porque tem momentos que a gente não percebe isso, eu tô endividada. E aí eu dou conta de ir buscando soluções. Eu compro compulsivamente. Porque pela vergonha eu nego. Eu não enxergo que eu tenho um problema. Então aí cabe destacar a importância desse nomear, né? Nomear a vergonha, nomear o sofrimento, né? Então, eu acho que causa vergonha, causa sofrimento, de olhar para isso. E se o público que está ouvindo isso aqui, se é um público de terapeutas ou pessoas que lidam com isso, abrir espaço para falar de sexualidade, para falar de dinheiro no consultório. Existe uma relação minimamente hierárquica em qualquer processo terapêutico, que você pode trazer o assunto, pode ser que o assunto não colhe, mas abrir espaço no processo terapêutico para que isso aconteça, se aí a gente está falando para o profissional, né, que atende pessoas, é muito importante. E eu poder olhar e poder ter o mínimo de ferramenta para lidar com isso e ressignificar essas crenças, entender de onde essas crenças vêm e como essas crenças estão atreladas a outras, né? Então, tem pessoas que estão num problema no casamento, a gente está falando que a maioria é mulher.
E aí ela, às vezes, gasta o dinheiro desse marido para se vingar. Dinheiro pode ser vingança. Dinheiro pode ser, sabe? E aí eu compro para me vingar e para tapar um buraco ao mesmo tempo. É complexo. Você não pode achar que esse sofrimento é simples de resolver. É sempre complexo. Então, o espaço terapêutico é o lugar perfeito para que essas coisas aconteçam. Né? Então, e é possível você sair de compradora compulsiva a psicóloga financeira, né? Isso que eu ia te perguntar agora, pra gente encerrar. Como que é o seu olhar pra você, Camila, hoje? O que você diz pra você hoje? Primeiro, eu digo que eu tenho muito orgulho de mim, mas que eu ainda tô no meio do caminho, assim, pelo menos, porque tem essa coisa das essas heranças emocionais que a gente traz, familiares, todas que a gente traz, tem a ver com isso. Então, eu não tenho dívida. Eu hoje já consigo investir um pouco do meu dinheiro, mas eu não consigo investir tudo. Pouco, assim. Mas o nível de exigência é muito alto. Mas não consegui. É um valor muito bom. Mas não consigo investir tudo que eu gostaria. E aí eu de novo bato nessas crenças. Quem que na minha família investe dinheiro? Né? Então, assim, a gente sai é um processo que não tem fim, né? Mas, assim, quem que na família que investe, que guarda dinheiro? Poucas pessoas, né? Sei lá, se eu consigo lembrar de 1 ou 2. E aí, como assim eu vou ser uma pessoa que vai guardar e investir dinheiro? Vai ser uma pessoa rica. Vai ser uma pessoa rica. Já pensou? Uma pessoa rica? Então, assim, a gente tá aqui trocando pneu com o carro andando, né? Eu tô atendendo pessoas, você, né? Tô aqui no processo estudando pra isso e tô me trabalhando o tempo inteiro. Agora, gente... Se eu conseguir, todo mundo consegue. Era muito difícil. De devedora para investidora. Mas é um caminho. E é um caminho que não, assim... Eu comecei no grupo, quando eu senti que eu estava no fundo do poço, que é o termo que a gente usa em grupo de 12 passos. Em 2014, tem 10 anos para eu chegar até aqui. Eu tenho muito orgulho. As pessoas podem achar, cara, demorou muito. Mas é muita coisa que você precisa trabalhar dentro de você. E é um se acolher, se adotar. É uma autoadoção. Fazer uma adoção já é difícil, imagina uma autoadoção, muito difícil. É muito difícil. E aí esse processo tem sido difícil, mas tem sido lindo. E hoje eu poder usar a minha história e o meu conhecimento próprio, o meu interesse por esse assunto, né? E eu estudo muito isso para que eu possa trazer o melhor para o meu cliente hoje. Assim, eu fico orgulhosa de mim estar até aqui, mas foi um processo difícil que eu me trabalho. Eu já ouvi essa frase, não sei de quem é, algumas vezes, que a gente só leva o nosso paciente onde a gente já foi dentro da gente, né? Não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que eu gosto muito. E quando a gente se trabalha, a gente está sendo também um profissional melhor. Eu sempre acho que o melhor profissional é aquele que melhor se trabalha, mais se trabalha. E eu sei a dor do outro, eu sou o melhor terapeuta para aquela pessoa devedora. Porque eu sei o que é estar naquele lugar, né? Então, a gente não pode ter vergonha disso também. Não que todos os terapeutas, para lidar com dinheiro, tenham que ter vindo desse lugar. Não é disso que eu tô falando. Mas eu sou a melhor terapeuta para muita gente. Mas ninguém escolhe nada à toa. Não. Ninguém é terapeuta financeira à toa. Ninguém. Ninguém é terapeuta do tabu à toa. Tá? Bom... Queria te agradecer a sua presença. Muito rico de ter aqui. Cada podcast é mais encantador. Muito, muito obrigada, né? Muita riqueza ter você aqui. Obrigada a você, Lu, porque eu falei que você é a pessoa que abre a obra, né, que está pavimentando o caminho, e assim, muito obrigada pela sua generosidade de estar trazendo a gente aqui para tratar desses assuntos, de abrir espaço, de querer crescer junto, né, então assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história junto com você, de poder dizer que eu sou do time da Luciana Cardoso, eu sou muito orgulhosa disso, né, e se você está aqui escutando esse podcast, né, se de alguma maneira essa história tocou você, ou se você tem problemas com compras compulsivas, vai atrás, vai buscar profissionais competentes que eles podem te ajudar a fazer isso, né? E pode ser menos difícil do que foi pra mim. De repente, se a minha terapeuta lá atrás tivesse algum conhecimento disso, ou conhecesse alguém que conhecesse disso, eu não precisaria ter levado 10 anos, pode ser que eu tivesse levado menos tempo, não sei, não dá pra saber, né? Mas a gente ter esse olhar generoso pro outro e se interessar por isso também é muito importante. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Pessoal, estamos encerrando mais um Papo de Herdeira aí.
Se você tá aqui e não segue esse canal, já se inscreva aqui, já dê seu like, compartilha. Precisamos levar aí esse conhecimento para mais e mais pessoas, ok? Fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeira.